Pessoal, meu nome é Éricles, sou professor de matemática aqui da escola Centro Educacional Construir. Vocês estão bem? A gente vai dar início ao nosso conteúdo de função, ok? Nós vamos enfatizar aqui dois tipos de função: a função horária do primeiro grau, ou melhor, a função do primeiro grau, ou função afim, e a função quadrática, mais conhecido como função do segundo grau, certo? Porém, na aula de hoje, nós vamos iniciar a parte de apenas introdutória de função, ok? E nós vamos ver os conceitos de função. Nós vamos ver os conceitos de função e quais são os critérios, né, para você ter ali uma função ou não, ok? Então, função, uma ideia fundamental. Nós temos aqui alguns conceitos que nós devemos aprender. Então vamos para a primeira noção, né? A noção fundamental de função. Então aqui uma situação do dia, né? Uma situação problema do dia. No rodovia, um carro mantém uma velocidade constante de 90 km por hora. Veja a tabela que relaciona T, que está medida em horas, com distância que está medida em quilômetros. Então eu tenho aqui uma tabela, né? Tempo 0,5, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, 4 horas, assim vai. E eu tenho uma medida de distância aí, 45, 90, 185, 180 e assim vai. Então nós podemos observar aqui, galera, que a distância percorrida, ela foi influenciada de acordo com o tempo. Dependendo do valor do tempo, né, ocorrido ali, a posição foi variando. Então nós temos aqui uma relação onde nós conseguimos, né, observar uma certa dependência, né, uma certa influência na distância pelo tempo. Então nós percebemos aqui uma influência. Aqui eu tenho uma outra situação, né? Eu tenho uma situação onde uma barraca de praia em Natal vende copos de suco, né? Onde cada copo custa ali 80 centavos. Então nós temos aqui uma relação também, ó. Se você pegar essa tabela que relaciona número de copos com preço, nós observamos que um copo custa 80 centavos. 2 copos, né, vai custar o dobro, pessoal, 160, ou desculpa, 1,60. 3 copos, 2,40 e assim vai, né? Até 10 copos custarem R$8 e essa tabela aqui, ela, né, ela pode assumir N valores. Então nós observamos aqui uma outra situação onde o preço depende da quantidade de copos. Então nos dois casos nós observamos ali uma relação de dependência. Pessoal, uma função é basicamente isso, tá? Uma função é quando você tem duas grandezas, certo? Onde uma grandeza influencia diretamente em outra. Então, no primeiro exemplo aqui, nós observamos o quê? Que o tempo ele influenciou diretamente na distância. Dependendo do valor do tempo que eu estava percorrendo ali, a minha posição foi variando. Então nós observamos o que aqui? Que a distância ela foi influenciada pelo tempo. Ou melhor, o tempo influenciou diretamente na distância. A mesma coisa aqui, nós observamos que a quantidade de copos influenciou no que? No preço, né? Então nós temos ali duas relações, onde duas grandezas no caso, duas grandezas, onde uma grandeza é influenciada diretamente por outra grandeza. Então isso é a noção de função. Noção é quando você tem duas grandezas, onde uma depende da outra, certo? Interpretação de diagramas. Então aqui eu tenho dois exemplos, né? Existem algumas regras para você ter uma função, tá? Para uma função ela de fato preexistir, tá? Isso aqui nós chamamos de diagrama de Venn. É quando você tem dois conjuntos limitados, né? O que nós chamamos de conjunto A e conjunto B. Então, supondo que no conjunto A eu tenho os elementos 1 e 2, e no conjunto B eu tenho os elementos 4, 5 e 6. Então, para ver essa definição de função, para essa função existir, nós devemos seguir algumas regras, tá? A primeira regra é o seguinte:
você tem que entender o que é o domínio e o que é a imagem, tá? Ou melhor, o que é o domínio e o que é a imagem. O domínio, pessoal, é de onde essa flecha está partindo, certo? O domínio é de onde essa flecha está partindo. E a imagem é onde chegou. Então, por exemplo, aqui eu tenho o domínio 1, certo? O domínio 1. E eu tenho aqui a imagem 4 e a imagem 5, teoricamente, porque isso não é uma função, mas apenas para vocês entenderem. Aqui eu tenho o domínio 2 e aqui eu tenho a imagem 6. Outra coisa que nós devemos entender é o que é domínio e o que é contradomínio. Vamos lá, domínio é todo esse conjunto A. Já o domínio, pessoal, eu estou me referindo ao conjunto inteiro, tá? Então, todo esse conjunto A é o que nós chamamos de domínio. E todo o conjunto B é o que nós chamamos de contradomínio, tá? Então, isso aqui é o domínio, isso aqui é o contradomínio. Professor, mas qual é a diferença de contradomínio para imagem? A imagem, pessoal, é onde a flecha está chegando, tá? Então, é isso, isso, isso. Então, seria um subconjunto, beleza? Então, por que isso aqui não é uma função? Para você ter, de fato, uma função, você precisa seguir ali algumas regras. A primeira regra é, do conjunto domínio, ou seja, desse, cada elemento do domínio só pode ter uma imagem, tá? Então, cada conjunto do domínio só pode ter uma imagem. Então, nós observamos aqui que, por exemplo, ó, esse elemento 2, ele sim, ele tem uma imagem 6, beleza. Mas esse elemento 1, ele possui duas imagens, ou melhor, existem duas setas que saem do domínio, de cada elemento do domínio, né? Então você aqui já não tem mais uma função. Então a primeira regra é essa, pessoal. A primeira regra é, para uma função existir, cada elemento do domínio só pode ter uma imagem, certo? Isso aqui também não é uma função. Existem basicamente duas regras, tá? São duas regras que fundamentam uma função. Primeiro, nós devemos lembrar que essas regras elas só precisam ser observadas para o domínio. Então, o conjunto imagem ou conjunto com domínio, nós não vamos nos preocupar aqui. Nós só vamos observar quem? O conjunto domínio. Então, basicamente são duas regras. A primeira regra eu já expliquei para vocês, né? O conjunto, o elemento do domínio, ele só pode ter uma imagem. Ele não pode estar saindo duas flechas do mesmo elemento. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui deveria ser, né? Isso aqui seria um domínio, seria uma função, desculpa. Porque desse elemento 2 aqui, que é o domínio, só está saindo uma flecha. Só está saindo, né? Só tem uma imagem. Só que como aqui em cima, aquele elemento tem duas, então essa função já deixa de ser, né? Então isso aqui já não seria mais função. Então, a primeira regra é essa, tá? Que cada elemento do domínio só pode ter uma flecha. Só pode ter uma imagem. Se partir para duas, né, já não é mais função. Essa é a primeira regra. A segunda regra é a seguinte: nenhum elemento do domínio não pode ter imagem. Ou seja, todos os elementos que estão aqui devem ter flecha, tá? Precisam ter flecha. Por exemplo, aqui, ó, você observa aqui desse conjunto aqui, desse elemento, não tem nenhuma flecha partindo dele. Então, isso não seria função. Então, basicamente, são duas regras. A primeira regra é, ou a segunda, né, nós vamos numerar, mas são duas, né? Todos os elementos do domínio têm que ter imagem. Todos os elementos do domínio têm que ter imagem, ou seja, não pode estar ninguém faltando aqui. E a segunda é, cada elemento do domínio que tem imagem, né, porque todos têm que ter, só podem ter uma imagem, não pode ter duas. Então, nesse exemplo aqui, você também não teria uma função, beleza? Agora nós temos aqui esse exemplo 3. No exemplo 3, nós temos aqui um conjunto A, conjunto B, né? Só para a gente lembrar, quem é o conjunto A? É o domínio. Quem é o conjunto B? Contradomínio. Quem seria a imagem? Professor, a imagem é todo o contradomínio? Não, a imagem é apenas os elementos do contradomínio que tem domínio, ou seja, esse 2 é a imagem, esse menos 1 é a imagem, esse 1 é a imagem, esse 3 é a imagem.
E esse 0 e esse 2 não é? Não, pessoal. Esse 0 e esse 2 não é imagem, tá? Não é imagem. Ele pertence ao conjunto contra domínio, mas não é imagem. Agora a pergunta é, será que isso aqui é uma função? Será que é uma função? Vamos ver. Quais são as duas regras para você ter uma função? Primeiro, todos os elementos do domínio têm que ter imagem. Vamos ver. Esse menos 1 tem imagem? Tem. Esse 0 tem imagem? Tem. Aqui tem, aqui tem. Professor, mas aqui não tem, ó. Tá vendo? Não tem flecha. Pessoal, o que eu falei, não tem problema. O conjunto do condomínio, você não precisa observar se tem ou não. O importante aqui é o domínio, tá? É esse conjunto. Então, só vamos observar esse conjunto aqui de vermelho. O conjunto condomínio não tem problema. Então, a primeira regra foi atendida, né? Todos os elementos do domínio têm imagem. A segunda regra é, cada elemento desse que tem imagem, só tem uma. Ó, só tem uma. Tá vendo? Ó, então, as duas regras para uma função foram atendidas. Primeira regra é, todos os elementos têm domínio, tem imagem, ok? E cada elemento desse domínio que tem imagem, só possui uma imagem. Então, nós observamos que sim, isso aqui é uma função. Ok? Aqui eu tenho outro exemplo. Ó. Eita, professor, que diabo de exemplo doido é esse? Isso aqui também é uma função? Não, ó, olha aqui. Ó. É sim. O professor Malsor disse que isso aqui não pode acontecer. Ó. O professor falou que que não pode ter duas flechas pro mesmo, né? Preste atenção, a regra ela se aplica para cá. Você tem que observar aqui, ó. Cada elemento do domínio só tem uma imagem? Não tem, pessoal, ó. Olha esse elemento menos 1. Quem é o domínio quem é a imagem desse elemento menos 1? 1. Aqui, 1. Todos estão apontando para o 1, mas não tem problema. O que não pode é sair duas flechas do mesmo domínio. Isso aqui não poderia, mas todos chegaram no mesmo lugar, não tem problema. Professor, mas essa imagem teria vários domínios. Não tem problema. O que não pode é o domínio ter várias imagens. Beleza? Pessoal, deu para entender? Então, também é uma função. Aqui eu tenho o que eu falei para vocês, né? Ó, eu tenho todo esse elemento aqui, né? O que nós chamamos de conjunto do domínio. Todo o conjunto B é o conjunto do contradomínio. E os elementos 5, 6, 7 e 8, que é os que tem flecha, é o que é o conjunto imagem. Pessoal, para essa aula foi apenas uma introdução mesmo, tá? Então a gente vê aí na próxima aula a primeira função, que é que nós chamamos de função do primeiro grau, ou função afim, beleza? Então valeu, até a próxima aula.